Maitiri já existia, Giroflé já tinha acontecido. O que mais? Mas a Maitiri você trabalhou, né? Então, Foi muito engraçado, porque... acho que contar um pouco, contar o que era, o que eles faziam na Maitiri e um pouco como era a dinâmica de trabalho, qual que eram os clientes. Bom, depois vocês podem cortar também, Isso. né? Eu posso Foi muito desembestar, bem que solto. vocês depois limpam, né? Não A é uma outra- coisa que eu vou escrever, etc. A outra coisa é que a gente falou, né, depois da parte mais dele trabalhando também, Centro Cultural da Arte, Centro Cultural São Paulo, não sei quanto você acompanha. Você pode ir perguntando, não pode? Eu Ela vou não perguntar, mas se só para você já interrompe. ter Não, é mais ou menos o que eu tenho na cabeça. Eu estava pensando que quando eu fui lá para políticas. Portugal, agora, no Porto, eu escrevi um texto. Não é vantagem eu pegar esse texto, né? Não, para ler o texto acho que não precisa. Não, para vocês darem. Tá bom. Vocês vão perguntando. Tudo bem o que eu vou lembrando. A gente falou, né, a atuação política dele, desde o Portugal Democrático até a campanha do Timor, o movimento dele com... Deixa eu lembrar dos nomes dos políticos que eu fiz, eu esqueço. Quer ver? Fernando Henrique é uma pessoa que eu lembro que nós fomos para o sítio do Fernando Henrique. Ele tinha um vínculo com o Fernando Henrique Cardoso. Depois ele tinha... Como é que chama aqueles dois políticos que morreram num acidente de avião? Era o... Então, os Ulisses estava com quem? Estava com... Tinha maior admiração pelo Ulisses. Ele foi... Você sabe que ele foi amigo do... Faria Lima, por exemplo, deu para o Fernando... O Fernando foi dar aula na FAO, né? Não é minha época, tá? Foi lá e ele achava, se ele me contava, um absurdo, porque os alunos... Calma, isso a gente vai gravar. Tá gravando? Desculpa. E ele achava um absurdo, porque os alunos não tinham a menor ideia de como é que se botava um tijolo em cima do outro. Vocês não podem esquecer que Fernando sempre foi um homem que veio de um meio extremamente simples e pobre, né? E todo mundo na casa dele era pessoas que trabalhavam muito com as mãos, de fazer coisas. A mãe dele bordava, fazia um crochê dos deuses, cozinhava, claro. O seu José era marceneiro. E eu lembro do seu José, que tinha umas mãos maiores que o do Fernando, inclusive, e era mais delicado que o Fernando, uma ferramenta. Ele vivia sempre assim, com um parafuso na mão, um pedacinho de madeira. A coisa da mão, do fazer coisas, a minha vida foi impregnada disso com o Fernando. E quando eu fui para Portugal, deu para ver bem as origens de onde isso estava. Por que eu estava te falando disso das... Ele conta da vida dele como criança. Junto com os pais, ele... crescendo. Bom, contando... Então, se eu penso nos pais do Fernando, né? Ele tinha uma profunda admiração e uma profunda raiva pela mãe dele, essa coisa muito comum, né? Que a gente ama e odeia. E a mãe dele era uma mulher, uma portuguesa muito inteligente, analfabeta, mas muito inteligente. E muito possessiva e briguenta. Ela é dessas, assim, que você imagina ir na peixaria, passar a mão num peixe e meter na cara da mulher que está do lado dela porque tinha dito alguma coisa que ela não gostou. Ela era terrível, Dona Palmira era terrível. O seu Zé era o oposto. O seu Zé era lindo, começava, era um homem lindíssimo, delicado, só tinha as mãos assim enormes, magrinho, muito senso de humor, ele era muito engraçado, é desses que quando vai contar uma coisa já começa a rir antes. E
Fernando tinha uma relação deliciosa com ele. Eu acho que esse lado masculino e feminino, né? A mãe tinha um lado mais masculino, o pai tinha um lado mais feminino. Isso é uma coisa que marcou muito o Fernando. Ele dizia isso. Ele também falava isso dos filhos. Ele dizia que o Rodrigo, por exemplo, era o lado feminino dele e que a Paulinha era o lado masculino dele. E é verdade, né? O Rô é uma doçura de pessoa. E a Paula sai da frente, né? Porque é uma valquíria. Então, esse mix, né, da família era uma coisa que sempre me divertia muito, porque o Fernando fazia umas comparações e vinha umas imagens. E, se ele tivesse desenhado todas as imagens que ele falava, nossa, enfim. Então, bom, deixa eu voltar para a infância do Fernando. Então, o Fernando, você sabe que ele nasceu já de uma forma bastante sui generis. Por quê? A mãe da Palmira é a mãe do Fernando. Então, o pai da Palmira se casou com uma moça mais jovem que a Palmira. Era uma mocinha que dava as ordens na casa e que a Palmira queria matar, né? Claro. Ela estava grávida, teve uma briga homérica no dia que o Fernando estava para nascer. A Palmira saiu de casa. Eu vejo a imagem, o Fernando contando pela escada, descendo a escada com aquela barriga, e o seu José gritando: cuidado, Palmeiras, cuidado, que tu te alejas assim, cuidado. Bom, chegou embaixo, começou com as dores de parto. Quem é que estava à disposição? A mulher das castanhas. Sempre tinha uma mulher das castanhas em Portugal, tem ainda. E foi lá, essa é a história do Fernando, hein? Nasci embaixo, porque ele era um mentiroso também. E aí a mulher das castanhas foi quem ajudou ela a ter o parto na rua e nasceu o Fernando. O Fernando adorava essa história. Toda vez que ele via a mulher das castanhas, ele contava de novo essa história. Bom, depois devem ter ido para o hospital. Agora, aos 17 meses, Fernando foi encontrado no berço, totalmente curvado. Ele teve uma poliomielite e meningite. Absolutamente sobrevivente, porque com tudo isso, e a pobreza, e a higiene, entre aspas, ele nasceu na rua, né? Sei lá o quanto que dessa meningite não pode ter sido pega. Quando eu falava isso, ele quase me matava. Mas ele dizia: bom, falta de higiene você teve bastante, né, quando nasceu. Foi parar no hospital. E o que aconteceu no hospital? Até aquele momento, vocês não devem se lembrar, mas quem tinha pólio usava um aparelho, eu lembro do barulho ainda, fazia clac, 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 parecia uma coisa robótica. O Fernando, em Portugal, foi o primeiro que, em vez de usar esse aparelho, ele fez operações no pé. Fez 10 operações no pé, o que ele lembra, desde pequeno. Porque o pé da pessoa que tem pólio é assim. Então, essa cirurgia foi para fazer o pé ficar assim. Então, você veja, eu estou falando de um bebê de 17 meses. Palmira levava ele todos os dias para o hospital e depois dali ia trabalhar, porque eles eram pobres, ela era faxineira, mas ela era faxineira que trabalhava em casa de gente muito rica, porque ela ia polir a prata. Por isso que o Fernando dizia: eu fui muito pobre, mas eu sempre vivi cercado de coisas muito bonitas. Minha mãe era faxineira de casas de mulheres muito ricas. E o meu pai recebia em casa móveis antigos para restaurar. Ele era um grande restaurador. Por exemplo, ele não usava cola. Todas as coisas que encaixavam, era uma coisa que encaixava na outra. Eu tenho um móvelzinho até hoje, que ele encaixa. Então, quando ele fala, eu sempre fui cercado de coisas muito bonitas. Então, a mãe levava Fernando para o hospital e depois ela ia trabalhar. Isso durou, disse o Fernando, anos. Anos. Ele ia todos os dias para o hospital. Fez essas operações. E aí tem cenas que eu adoro, não sei se eu já contei para você, mas é uma cena que eu fico sempre comovida. O Fernando tinha aquelas mãos também, né, que nem do seu José. Ele disse que
a mãe chegava lá, quando ele já estava maiorzinho, colocava ele em cima da maca, onde as enfermeiras jogavam todas as ataduras, pilhas de ataduras. E que aí ele sentava, pegava as ataduras, punha assim na coxa, e aí ele fazia esse movimento. Eu lembro que o Fernando fazia isso. Você botava qualquer coisa perto do Fernando que podia enrolar, ficava fazendo assim. E aí ele fazia, assim, ele falou, era uma bandejona assim, enorme de metal. Aí eu ia pondo todas as ataduras enroladinhas. E eu, enquanto fazia isso, ia passando na minha frente toda a equipe, médicos, enfermeiras, enfermeiros, as cozinheiras do hospital, todos me conheciam, porque eu ia todos os dias para o hospital, desde que eu era um bebê. Então, ele dizia, não só conhecia todos esses, como todos os mancos de Portugal, eu também conhecia, porque era na ala das pessoas que tinham problema nas pernas que eu habitava. Então, ele brinca, ele fala, eu andava na rua com os meus amigos, qualquer manco a gente dizia, eles diziam para o Fernando, Fernando, e aquele lá? Ele fala, oi, o Manuel, tudo bem? Aí eles faziam uma aposta, quer ver que esse ele não conhece? Aí passava outro manco, oi, fulaninho, ele conhecia todos os mancos de Lisboa, não de Portugal, de Lisboa. Enfim, Fernando conta a outra história que ele conta do hospital, que eu também sempre ficava tocada, ele dizia, eu tinha a minha perna toda manchada de lápis vermelho. Por quê? Isso eu acho que eu não te contei. Ele foi operado pelo prêmio Nobel Egas Muniz. Esse médico ganhou o prêmio, ganhou. O que eu falei? Que ele era o Nobel, porque ele descobriu essa cirurgia. E Fernando era um pouco. Não é que era uma cobaia, mas ele era o exemplo do que ele tinha feito, ou estava fazendo. Então, Fernando muitas vezes ia para as aulas de medicina, onde ele explicava como é que ele fazia as cirurgias, e ele catava Fernando, pequenininho, pegava no colo, levava para as aulas, punha Fernando lá e ia arriscando a perna do Fernando e mostrava. Tudo isso que eu estou contando para vocês, jamais, mas jamais tinha um tom de lamúria, de pena, nunca. Ele sempre contava isso, com humor, com afeto. Ele diz, você não tem ideia de como eu era badalado, bem tratado, as enfermeiras me adoravam, o Egas Muniz tinha, enfim, o maior carinho por mim. Eu era um gurizinho, né? Então, a vida para mim no hospital não era uma coisa ruim. E eu firmo isso porque eu nunca vi ninguém na minha vida que se sentisse tão seguro quanto o Fernando quando ia para um hospital. Você queria ver ele tranquilo com alguma coisa que ele estava tendo? Dizia, vamos para o hospital? Ele falou, ai, vamos. Eu falei, que engraçado, né, Fernando? Ninguém quer ir para o hospital. Aí ele falou, mas é o lugar que eu fico seguro, porque eu tenho a impressão que desde que eu nasci, é o lugar onde eu fiz grandes amigos, tudo mais velho que ele, né? Ele diz que ele transou com 10 anos, fumou com 9, por quê? Ele ficava na ala dos adultos. Então, era um puber que ficava na ala dos adultos e que aprendeu tudo muito cedo. E adorava toda aquela turma dele. Jogava baralho, era um malandro total e absoluto. Eu só não fui mais malandro, eu acho, porque a perna impedia ele, mas ele teve tudo para ser um grande malandrão. E daí, eu não sei qual foi o momento que o Fernando. Ele conta coisas como essa, por exemplo. Ele está andando na rua, ele deve ter uns 15 anos, e ele entra num teatro, sozinho. Ele senta e alguém está recitando uma poesia, que mais tarde ele vai descobrir que é o Fernando Pessoa, e ele tem uma crise de choro, mas assim, compulsivo, ouvindo a poesia, e ele disse, esse foi o momento que alguma coisa aconteceu comigo. Eu nunca mais deixei de ler e logo em seguida de escrever poesia. Ele falou, mas eu lembro até hoje, eu lembro quando ele contava, ele ficava com os olhos cheios de lágrimas, ele falou, do
nunca eu tinha ouvido alguém falar, sabe, que no hospital, na minha casa, alguém ia ler uma poesia. Nunca. De repente, eu vi, pela primeira vez, o Fernando Pessoa, entre aspas, e ele falou, e aquilo mexeu comigo como se houvesse um poeta dentro de mim que acordou. E é verdade, Fernando escreveu, né, poesia a vida toda. Então, essas pequenas coisas que ele conta, que ele contava, eu lembro todos nós, né, lá em casa, escutando, que às vezes vinha e ele sempre contava com muita emoção. Bom, e daí tem Salazar. Aí ele falou que ele nunca se filiou ao Partido Comunista, mas ele andava com todos os comunistas de Lisboa. E aí eu falei, mas por que você não se filiou? Ele sabe, porque tudo que vira instituição eu acho que degenera. Então, eu participava de todas as reuniões e eu não podia correr. Então, eu era aquele que guiava. Então, já adolescente, ele que ficava com o carro e levava todo o pessoal para colar os cartazes de protesto ao Salazar, ele é que ficava na direção. Que quando a polícia chegava, ele não precisava correr, senão ele ia ser pego. E aí ele catava todo mundo e levava embora. Ele disse que ele fez isso desde muito cedo. Que aí tem uma mistura das pessoas que são os que eram mais ligados à política e os delinquentes. Ele meio dava a entender que todo o pessoal que vivia ao redor dele no bairro, praticamente todos morreram, porque todos viraram ladrões, assassinos, era um pessoal muito pobre, não eram politizados. Ele disse que a pessoa mais politizada que ele tinha era a mãe dele. E depois ele vai entrando em contato quando ele vai para o partido, ainda bem jovem. E é lá que ele faz o seu grupo. Eu não lembro de nomes para passar. Eu não sei se o Vespera estava nesse grupo, talvez. De todo o grupo do Fernando, acho que o Vespera era o mais parecido e o mais politizado. E não sei em que momento. Não, acho que sim. O pai dele colocava ele em vários empregos. Sabe aquela coisa do aprendiz que tinha antigamente? Vai aprender a ser estofador, vai fazer mecânica. Bom, na mecânica ele roubou um carro, se arrebentou todo, o pai teve que tirar. Estofador ele fazia direitinho. E de todas essas profissões, a que ele mais amou foi a gráfica. Ele falou, Bia, eu pirei na gráfica. Só o cheiro da tinta, eu entrava em parafuso. E aí a cor, comecei a descobrir a cor. Eu desenhava, ele disse, era muito fácil desenhar. Mas aí, quando eu entrei na gráfica e vi o que as cores fazem uma com a outra, eu entrei num outro universo. Ele falou, foi um pouco que nem a poesia. Agora, vocês veem que curioso, nunca é alguém que veio e falou, olha, eu vou te levar para tal lugar, olha, eu vou te ensinar tal coisa. Ele falou, não, tudo era meio uma descoberta, era meio sem querer, né? E, claro, ele diz, eu adorava o pessoal da gráfica, eu me dava muito bem, eram todos homens muito mais velhos do que eu. Ele falou, mas eu lembro, até hoje ele falava, você não falava muito com a mão, né? Ele dizia assim, ai, você não sabe, assim, limpar a máquina no final do dia e deixar aquilo brilhando, polir cada pecinha, você não pode imaginar. Eu lembro que quando ele contava, eu imaginava, porque o Fernando era muito sensorial, lembra? Fernando quando comia, inclusive, tudo era, que delícia! Ele chupava até o final o ossinho do peixe, essas coisas. Então, quando ele falava como limpar a máquina da gráfica, o prazer que via disso, e é o começo, meio e fim, né? Eu lembro que ele brigava sempre com os filhos, do tipo assim, o que você começa, termina direito. Aí ele contava, por exemplo, quando eu ia para a gráfica, aí o Rodrigo dizia, ai, pai, pelo amor de Deus, de novo não. Mas não, eu vou te contar porque parece que você não entendeu ainda, porque você não faz isso. Então, aí Fernando entra em contato.
Olho para lá, às Não, vezes. pode olhar para cá, né? Preferencialmente para cá, né? Você quer que eu olhe mais para cá? Tá bom. Bom, e daí entra quem? Aí começa a entrar, eu não posso dizer exatamente como entra José Augusto França, que era. Vocês estão gravando? Que era um grande. José Augusto França, que era o grande intelectual em Lisboa, historiador de arte, e que era um gentleman, assim, na roupa, nos modos. E aí tinha histórias muito engraçadas, porque ele ficou apaixonado. O Fernando era o oposto dele, né? Pelas coisas que Fernando escrevia, pintava, né? Eu não lembro dessa época se Fernando desenhava, talvez, muita caricatura. Lembra daqueles desenhos que tem ele com aquele nariz? Eu acho que a turma. Então, era França, era o Vespera, que vinha de um meio parecido com o do Fernando. Depois tinha Fernando Azevedo, que também era mais do lado do França, intelectual, e Fernando. O pessoal chamava eles os quatro mosquiteiros. E se juntaram, e dali saiu muita coisa escrita, muito desenho, e tudo muito ligado à política. Eu tenho um palpite que o França, não tanto, mas eu não posso assinar embaixo. Eu sei que Vespera, Azevedo, etc., sem dúvida. Muita crítica, mas o Fernando, eu acho que era o mais engajado, de todos. E, Tem duas coisas, só para aqui, né? Queria desenvolver. Uma é ele já no Brasil. bom, então tudo bem, eu pulo. Porque eu pensei que você quisesse ficar um Não, pouco não, nessa se infância. você tiver mais Então, história, pode contar. daí teve um momento decisivo desse grupo, onde aconteceram várias coisas, sem dúvida. Fernando nunca foi preso, fez muita atividade, e aí eles fizeram uma grande exposição na Casa Jalco, que foi um escândalo em Portugal, porque eles eram todos, claro, isso eu falei pouco, todos estavam nessa fase mais surrealista. E eu nem sei se Fernando tinha fotografias na Jalco, já tinha as fotografias, sem dúvida nenhuma. Ele tinha aquela máquina que tinha um defeito. Depois, Fernando tem os manequins. E daí foi um escândalo em Portugal. Juntou-se as coisas que sabiam de Fernando na política, e daí as pessoas mais informadas disseram: você tem que ir embora, você tem que ir embora. Aí tem todas umas histórias dramáticas com a mãe dele, que se chorava, porque se ele fosse embora, ela ia se matar, o médico pediu para ele não ir embora, e tem aquela história dele, ele falou: olha, eu vou embora, se você quer se matar, problema teu. Entrou num navio e veio para o Brasil. Que ano que foi isso? 53. 53. Então, ele nasceu em 26. 26, 27. Trouxe todos os negativos. Claro que ele tinha todas as fotos, ele fez antes. Trouxe todas as fotos para cá, foi para o Rio de Janeiro, veio com uma carta para quem? Qual era o poeta que ele tinha? A carta que você deve ter aí. Ele trouxe coisa para o Manuel Bandeira. Ele tinha uma carta para o Manuel Bandeira. As pessoas encheram ele de coisa. Ele veio. Quando ele chegou no Rio de Janeiro, tinha assim, uma turma esperando por ele. Ele foi super bem recebido pela intelectualidade e amou o Rio de Janeiro, tudo. Foi trabalhar na Manchete. Eles que era um inferno, porque ele transpirava tanto que borrava todos os desenhos dele. Não aguentava o calor do Rio de Janeiro. Adorava o Rio e frequentava também os bares com toda aquela turma e canto, etc. Bom, aí pintou a possibilidade de vir para São Paulo para o quarto centenário, que é uma coisa que ele queria muito. E aí ele foi convidado para fazer o painel. Eu não sei muito bem como é que foi essa história. Eu até andei achando, falei você, né, umas fotos agora. Aí ele veio, aí ele ficou em São Paulo. Aí tem Casais Monteiro, que aparece, né, que é um grande intelectual. Foi morar na mesma pensão que Fernando.
Quem mais? Quem mais dos amigos dele? Eu precisaria me informar mais de nomes dessa época. Mas eu sei que ele se envolveu muito rapidamente em política, porque havia um grupo de portugueses, inclusive em São Paulo, tinha um jornal, né? Como é que ele chamava? Portugal Democrático, ele começou a escrever, daí ele foi convidado para um jornal para fazer, não escrever necessariamente, mas para ele fazer desenhos, era o suplemento literário. Fernando casou com uma grande intelectual, que é a Cláudia Lemos. Nessa época, ele estava também assim, muito no grupo da Maria Bonomi, Nicola, era então, o Volpe, era uma turma toda de artistas, onde ele foi muito bem aceito. E daí, o que ele trabalhava nessa época aqui em São Paulo? Suplemento literário, que ele ganhava bem, porque a Maitiri vai acontecer, eu entro na vida do Fernando nos finais dos anos 60, né? Ele já está quarto centenário. Essa época eu tive contato com o Fernando, acho que eu já contei isso uma vez. Antes de eu conhecê-lo realmente, eu fui na Bienal, acho que na Bienal de 64, que eu cheguei na Bienal com a minha irmã. A minha irmã trabalhava com a mulher do Fernando, que era uma linguista muito conhecida. Ela já era conhecida, então ela ficou muito, mas ela ficou internacionalmente conhecida, uma mulher muito importante. E eu lembro que eu fui com a Tess na Bienal, e aí chegou um cara, eu nunca vou esquecer da imagem que eu tive do Fernando a primeira vez, porque o Fernando mancava, mas ele mancava de um jeito que parecia que ele estava, sabe, andando, como um malandroando, uma coisa meio assim. Eu lembro que eu olhei e falei assim, cara, manca ou ele está fazendo gênero? E uma camisa meia para fora, metade para fora, metade para dentro. Ele era um homem feio, muito atraente, tinha um nariz enorme, muito cabelo, careteiro, 1000 caretas. E eu olhei e vi um alfinete cor-de-rosa desse tamanho, prendendo aqui a calça dele. Um desses de criança de fralda. E aí eu olhei e ele falou, tá olhando, né, meu alfinete? Ele falou, acordei de manhã, não tinha uma calça com botão, porque a minha mulher é uma intelectual, não tem tempo para costurar meus botões. O que ela faz muito bem, porque eu não acho que mulher, já começou lá com o discurso, mulher não tem nada que ficar costurando o botão da calça do homem, tanto que eu sei costurar, é verdade. Tinha uma caixinha com botões, sempre costurava, mal, mas costurava os botões da calça. E eu lembro que esse foi o primeiro contato que eu tive com ele. Deu risada e contou 3 coisas que todo mundo no balcão. Ele era muito engraçado, muito engraçado. E, bom, não vi mais Fernando, eu fui viajar, eu fui para a França. Quando eu voltei da França, eu soube que o Fernando estava procurando uma assistente. Ele tinha uma firma chamada Maitiri, junto com o Torok. E eles eram, como é que eles se chamavam? Não era agência, jamais podia dizer que aquilo era uma agência, era um escritório de criatividade, uma coisa assim. Então, as agências contratavam eles para fazerem coisas. Tinha um grande laboratório de fotografia atrás. E eu lembro o dia que eu cheguei, chovia. Era uma casa, uma travessinha entre a Pamplona e a Joaquim Eugênio de Lima. Esqueci o nome, uma casa legal, assim, grande. E eu lembro que ele disse, olha, eu não aguento os clientes burgueses de agências que eu preciso entrar em contato. Eu brigo com eles. E aí eu crio problemas muito sérios aqui na firma. Então, eu preciso de alguém que vá até eles. Que eles vão dizer para você tudo que eles querem. Aí você chega aqui, você me conta, com jeito. Tá. Aí eu faço. Você vê se eu estou fazendo o que eles pediram. Com jeito. Aí você pega esse material, você leva para eles. Essa vai ser a sua função. Você topa? Vamos ver, né? Eu falei. Bom, e aí eu comecei, até o dia da morte do Fernando, a ser intermediária na vida dele. Porque eu sempre dizia, nunca mais eu saí desse lugar. Eu sempre estava ou explicando o Fernando,
o quebrando o maior pau com o Fernando. O Fernando tinha um símbolo da minha relação com ele, que era um tijolo. Eu tenho até hoje esse tijolo. Uma vez ele me encheu tanto o saco que saí da matilha, eu passei a mão num tijolo, falei, se abrir a boca mais uma vez, eu te jogo esse tijolo. Aí ele adorou, adorou. Então, ele dizia que o nosso ser era um tijolo, um tijolo. Ele sempre estava esperando uma tijolada minha em cima dele, porque ele era impossível. As pessoas amavam e detestavam. Sabe essa pessoa que ninguém era mais ou menos que o Fernando. Você amava ele, você detestava ele. Primeiro, você detestava porque ele falava mais do que a boca. Ele dizia o que ele achava de você sem você perguntar. Quando ele morreu, no último mês, nos últimos meses, ele disse para mim: estou morrendo muito sozinho de amigos. E isso se deve ao fato de que eu falava demais. Eu não fazia por maldade. Não era, meu filho não tinha nada de maldade dentro dele. Eu Esse som está pequeno um pouco, né? Porque um pouquinho. Será que a gente Mas ele avisa alguém? Não? é. Será que a gente avisa o pessoal que está gravando? Não. Vamos ver se vai. Eu acho que tem alguém fazendo isso rapidinho. estava nos últimos meses da morte dele. Ele teve um nível de consciência assustador. Eu lembro que eu pensava do sofrimento que ele devia estar vivendo, com toda aquela consciência e sem uma possibilidade de mudança, de fazer alguma coisa diferente. Não dava mais tempo. E Fernando não era um cara que você podia dizer, ai, não foi nada, entendeu? Claro que foi. Claro que é verdade. Ele perdeu muitos amigos. Porque ele dizia o que ele achava sem o outro perguntar. Ele dizia, não é que eu falei por mal. Eu falei, bom, você não tinha limites, né, Fernando? Você não tinha limites. A pessoa não perguntou nada para você. Você dizia o que você sentiu, o que você achava. Você quase acabou comigo nesse sentido. A nossa relação, por pouco, não terminou, porque você falava, você invadia o outro, né, de um jeito imperdoável. Era muito difícil. Ele falou, mas você entende que era por amor? Eu falei, eu tenho minhas dúvidas. Eu dizia para ele. Para alguns casos, talvez sim. Você não aguenta segurar essa tua língua, né? Você tem que dizer o que você pensa. E por que você acha que aquilo que você pensa é tão importante assim? Então, eu diria assim que isso foi era muito difícil. Ele não conseguia se controlar. Acho que ele perdeu muita coisa com isso, muito. Perdeu muitos amigos, acho mesmo. E, ao mesmo tempo, era uma maravilha, porque ele dizia, às vezes, coisas em certos lugares que ninguém tinha coragem. Ele tinha uma coragem absurda. E eu não sei se eu saberia dizer para vocês algum dia que eu vi Fernando fazendo uma concessão, sabe, assim, violenta em relação à sua personalidade. Eu, por exemplo, sei de momentos que eu fiz isso comigo. Posso até ter vergonha, mas eu lembro do Fernando, ele era assim de uma integridade, que é muito curioso, quando se a gente se reúne e fala, preciso falar do Fernando, o que vocês acham? A primeira palavra que vem para quase para todo mundo é isso, a integridade que ele tinha, ele era íntegro. E ele era coerente, quer dizer, coerente dentro das incoerências do ser humano, mas ele procurava muito ser coerente com aquilo que ele falava, aquilo que ele vivia. Ele não ia dizer para você uma coisa que realmente ele não achasse, mesmo que você ia dar um emprego para ele. Ele podia até dizer, olha, eu devia dizer tal coisa porque eu estou precisando desse trabalho, mas eu não vou dizer. Bom, criava uma coisa de graça, etc., e passava. Mas... Então, por que eu fui parar nisso? Isso na época da MIT trazia problemas, eu imagino. Por isso que eu entrei na vida do Fernando. Então, o que eu fazia? Mauro Salles me ligava. Aí eu pegava tudo que o cara pedia, só anotava, etc., fazia umas perguntas, voltava, sentava, falava, bom, senta, data de entrega, tá. O que eles querem? Tá, 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 tá. Ah, mas isso, Fernando, eu não estou perguntando a tua opinião, eu estou te dizendo o que eles querem. Deu certo. Eu acho que eu fui a primeira pessoa na vida do Fernando
que não teve medo dele. Ele é a pessoa que trabalhava com ele, né? Não estou dizendo dos amigos que trabalhavam. Eu não tinha medo, Fernando. Eu não percebi o Fernando envolvido comigo durante muito tempo. Quando as pessoas falam, vocês viveram um caso de amor, eu falei, não é verdade. Eu tinha uma admiração por Fernando. Fernando era muito mais velho que eu, ele era 14 anos mais velho que eu. E eu achava aquele homem... Eu nunca tinha visto um homem com aquela cabeça, com aquela postura. E eu sentia que, assim, que era um privilégio que aquele homem achasse que eu poderia exercer aquele papel na vida dele. Era uma... Eu acho que eu fui me descobrindo como pessoa também por essa valorização. O Fernando não tinha nada de machista. Nunca, nem comigo, nem com as outras mulheres, eu senti ele abusando do charme dele. Eu nunca vi ele cantando mulheres no trabalho. E, ao mesmo tempo, ele sabia ser extremamente sedutor, mas era um homem que não ofendia as mulheres e nem as feministas. Ele tinha uma coisa assim, uma postura muito masculina e galanteador. Essa é uma palavra que a gente não usa mais, né? Ele era um galanteador, mas ele não dizia isso como você está bonitinha. Ele podia dizer assim, essa cor foi feita para você, essa cor é boa. Esses eram um pouco os elogios dele. Então, eu lembro que eu tinha uma grande amiga que dizia, você está se apaixonando por esse homem. Você está louca? A gente não me apaixonando por esse homem. Imagina, ele é casado, tem filhos. Eu também estava com uma relação séria, enfim, não digo para casar, mas era para ficar junto. E eu disse, não, mas você sabe lá o que é? Você ser escolhida por um homem como esse para ajudá-lo a trabalhar. Eu não sou nem artista, gente. Então, eu lembro que eu vivia assim, muito encantada. Aí eu lembro que um dia ele me fez uma poesia meia concreta. Era tão difícil. Eu tive vergonha de dizer para ele, não entendi nada. Falei, nossa, que interessante, sabe aquelas coisas. E diz ele que naquela poesia, ele descobriu, quando ele escreveu, de que ele estava sentindo alguma coisa. Eu não senti, eu não vi absolutamente nada. E aí aconteciam coisas como na Maitiri, na qual eu interferia. Uma vez ele fez uma marca, isso eu já contei, vocês já até escreveram, acho que a respeito disso. Um dos exemplos, eles pediram uma marca para ele. Ele fez a marca, mandou. Os caras adoraram a marca, era linda, eu lembro. Só que eles queriam que mudasse a cor. Eles não gostavam de roxo. Aí eu cheguei lá na ateliê e falei, Fernando, precisa mudar a cor. Ele falou, eu me lembro que ele nem levantou os olhos. Ele falou, não mudo. Eu falei, Fernando, a gente está atrasado há 2 meses para pagar o salário do pessoal. Eu não recebo há 3. Você tem que mudar essa cor. Eu falei, mudo. Eu não mudo, ele fala. Essa marca é com essa cor. Se não quer, eu faço outra. Mas essa marca é só com essa cor que vai. Então, eu gosto desse exemplo, porque eu acho que ele era um pouco assim. E aí o Toró, que coitado, era o sócio. Eu falei, pelo amor de Deus. Eu falei, você acha que... Eu lembro que a gente se reuniu, eu falei, vocês acham que se a gente for lá em cima e se ajoelhar, a gente consegue? Nós estamos desesperados, gente, desesperados. Tanta conta para pagar. Não conseguimos. Aí lá fui eu nem lembro da história que eu inventei, consegui que eles aceitassem a outra marca, uma coisa assim. Mas levou tempo, passamos mais um mês, acho que sem ganhar nada. Bom, enfim, era mais ou menos desse tipo. O que ele amava também fazer? Isso para mim é muito importante, eu lembro. Ele sentado na mesa, com aquelas patonas, uma tesourinha desse tamanho, era a época do audiovisual. O Fernando recortava a figurinha assim, e colava. Lembra daquela mão fazendo assim, Era... como é que chamava? Quando você tinha vendedores, era uma época de muitos vendedores nas firmas. Então, se reunia todos esses vendedores
num hotel e passava slides para incentivar vendas, essas coisas todas. E aí dava-se uma historinha para o Fernando, e aí ele, com a tesourinha, cortava, fazia os cartazes, ia lá embaixo, como é que era o fotógrafo, que era bem legal. Fotografava, fazia, e isso depois ia, então, para tudo que era seminário de vendas. Então, eu lembro dele recortar. Depois, eu lembro dele fazer fotos, e lá embaixo, o que ele amava era entrar no laboratório. E aí eram as discussões. Fernando, está ficando muito preto. Ele falou, eu quero que estoure de tão preto. E aí tinha ele e o encarregado, né? Olha, esse Meti se dava muito bem. Não lembro do nome dele agora, mas era muito divertido ver os dois trabalhando. E tinha um outro que fazia muita propaganda, então tinha cenários de carros. A gente era... O Fernando ia me matar se eu falo isso, mas era um tipo de agência, entendeu? Mas é claro, a gente não criava. Então, a gente tirava foto, a gente fazia os cartazes, fazia capas, fazia muita coisa. E deu certo durante muito tempo. E eu nem lembro mais por que não deu certo. Porque ninguém tinha uma boa cabeça de negócio, se cobrava pouco, se cobrava mal. Enfim, teve um momento que a Maitiri foi para a cucuia. Eu lembro que eu saí de lá, fui trabalhar na editora Ipiranga. Era a época do plano do Faria Lima. Lembra o plano do Faria Lima? Vocês lembram? Faria Lima fez um grande plano de São Paulo. E eu me lembro que eu fiquei junto fazendo isso tudo lá na Gráfica Ipiranga. Fernando continuou em casa, na casa dele, fazendo coisas. E daí a nossa história aconteceu. Isso já era os anos 70, final de 69, 70. E daí fomos morar juntos. E um ano depois, ou 2 anos depois, nasceu o Rodrigo, depois do ano, nasceu o Paulo. A Cláudia foi para a Escócia nessa época e pediu se a gente podia ficar com as crianças, porque ela tinha que terminar uma tese. E aí os 3 filhos voltaram da Escócia e ficaram conosco em São Paulo. Então, de repente, eu tinha 5 filhos em casa. Foi quando eu fui estudar psicologia. Não, então, no final, mas então, tinha um outro também, que era um cara muito interessante. Sobrenome italiano. Porque ele e o Fernando, ele e o Fernando trabalhavam, isso o João me lembrou outro dia, na design, IAD, Instituto de Desenho Industrial. O Fernando era um dos presidentes, tinha Michel Arnaud, lembra dos móveis da contemporânea do Michel Arnaud? Tinha o Décio Pinhatari, e tinha mais um. Os irmãos Campos entravam também. E começou uma fase de poesia concreta. Aí abriu uma loja que se chama-se Augusta Augusto. Você tem material da Augusta? Porque eu tenho. O Fernando fez essa loja, ele que fez. E aí ele e o Décio Pinhatari, mas aí eu já não estava mais na Maitiri. Isso foi meio... A Maitiri diz aqui que é outra versão. Aldálio Dantas estava... Ailton. O folheto diz assim, autor e fotografa, Enes visualiza, Pinhatari redige. Isso. Então, eu te perguntar se você lembra do papel do Décio. O Décio escrevia, né? Essas poesias concretas, o Décio era tudo ele. O Fernando fazia também, mas era o Décio que era o bambambam da história. O Fernando era segundo time. O Fernando era... Digo, na Maitiri. Você lembra da presença do
Décio Mas lá, não, porque essa fase eu acho, eu não estava mais lá. 1970. É 70. Tem aquele logo que você me mostrou uma vez e que está aqui também, que é o Sambana, das bananas. Esse logo também é um projeto Décio e Fernando. Não sei se você leu. Eu lembro, mas eu não tenho nada para te contar. Eu sei Não, que tá os, bom. eu sei que os dois, para o Fernando, o Décio era o seu igual, porque o Torok não era o igual dele. Não tinha ninguém na Maitiri que tinha com o Fernando um diálogo, entendeu? Era o Fernando fazendo concessões, era sempre essa sensação que eu tinha, e era verdade. Quando tem o Décio, mas o Décio não entra realmente na Maitiri, então é uma época que aí eram os iguais, tanto que os dois tinham conversas e falavam, eles não discutiam, mas conversavam, mas era daquelas coisas que você ouvia e não entendia bulhufas, porque inclusive eles eram todos concretistas e aquela coisa complicada para danar. Mas os dois, o maior, e durou. O Décio Pinhatari, um cara difícil. E o Décio Pinhatari, ele, durante muitos anos, frequentou a nossa casa, aparecia ele, junto com os irmãos Campos, mas aí não era muito Maitiri já. Aí era uma coisa mais paralela, mais paralela. Você lembra do período IDARTE, Centro Cultural, como é que ele entrou nessa atuação? Não, aí eu já estou na história. Olha, o Centro Cultural é uma coisa muito interessante, as feministas iam adorar, porque é o Fábio Magalhães, você já falou com o Fábio? Ele fala, viu? O Fábio numa bolha, assim. Quando o Fábio entrou no Centro Cultural, ele convidou Fernando convidou a Renina, fizeram um trio, e o Fernando fez uma coisa incrível na época, ele chamou cada pessoa que trabalhava no Centro Cultural e perguntava: o que você gosta de fazer? Chegava em casa e falou: eu não encontrei uma pessoa que está fazendo alguma coisa que gosta. Eu não sei quem tinha sido antes que estava lá. Naturalmente, ele falava alguma coisa bem feia dessa pessoa. Ele falou: você imagina que ele botou uma dançarina para cuidar da coisa de cozinha, uma coisa assim? Falei: o que você fez? Ué, botei ela no departamento de dança e tirei a anta que estava lá, que não sabia nada sobre dança. Tudo errado, ele dizia. E eu lembro que o Fábio ligava, ele dizia: Fernando, vai devagar, Fernando, você está mudando todo mundo. Ele falou: mas está tudo errado. As pessoas, tem muita gente boa, mas está tudo no lugar errado. Então, ele provocou uma revolução lá dentro, muito simpática. Ele e a Renina era ótima também, os dois juntos, ó. E aí eu lembro que tinha um travesti que trabalhava lá e que veio se queixar com o Fernando, porque ele não podia, ela, né? Não podia, uma travesti, não podia entrar no banheiro das mulheres. E daí o Fernando: não? Aí falou, levantei, fui com ela lá embaixo, chamei todas as mulheres do Centro Cultural e falei: a partir de hoje, fulana de tal, vai para... Todo mundo ficou quieto. Eu disse, eu lembro que eu fiquei tão orgulhosa. Foi legal. A travesti só faltava se deitasse no chão para ele passar. Então, ele fazia coisas muito simpáticas desse tipo. E eu sei que teria mais histórias para te contar. Uma pena que a Renina não está mais aqui, porque a Renina tinha muita coisa. Quem mais tinha? Onde você vai ter muita coisa para ouvir é Memorial da América Latina, porque aí você tem Sicília. E ele e a Cecília, eles são iguaizinhos, tá? As brigas que eles fizeram em dupla eram incríveis. Que mais? O Idarte, sei pouco. Tinha a Maria Eugênia, né? A Maria Eugênia. Ele e a Maria Eugênia fizeram bastante coisa. Como é que ela chama? Isso a Ana Benuso falou um pouco para a gente. Ai, que bom. A Ana estava lá. Tá. A Ana, sim, que mais? Tinha... E nessa época, quando que ele começou a usar cadeira? Você pode falar um pouco talvez sobre a questão da deficiência
dele também nesse período? Olha, eu conheci Fernando andando, né? Que lembro que eu falei, andando que nem um carioca malé. Ele dançava, mal. Dali, ele foi para Bengala, como apoio. Depois ele foi para... Nossa, mas eu tenho tantas cenas dele ainda em Portugal, porque nós voltamos para Portugal depois dos cravos, né? Aí ele voltou para Portugal. E eu acho que ele estava de Bengala ainda. Depois ele foi para o Andador. E daí, um belo dia, ele guiou a vida toda, né? A gente arrancou praticamente o carro dele. E, claro, o carro para ele era ter duas pernas, né? Ele era um perigo na direção. Enfim, nunca matou ninguém. Mas ele estava no carro, na hora que ele abriu a porta do carro, a porta não abriu direito, ela veio com tudo em si. Ele já tinha posto a perna para fora, e a perna veio com tudo. E aí fudeu com essa perna dele. Aí não teve conserto. E aí, eu não sei se vocês sabem, a pólio, para algumas pessoas, ela pode voltar na terceira idade. Então, a pólio do Fernando voltou. Então, essa perna, com a idade, cada vez foi ficando pior. E aí ele foi para a cadeira de rodas. Eu posso ver, os meninos talvez se lembrem, eu posso ver fotos dele. Outro dia, agora eu peguei umas fotos. A minha vizinha, ela dirige o São Paulo Fashion Week. Anos ela dirige o São Paulo Fashion Week, ela e o Paulo Borges. E ela é grande amiga, ela tem um texto lindo. Eu te mandei, você não deve ter lido. Um textinho. O Fernando adorava ela. O Fernando achava a moda uma manifestação artística. E eu tenho uma foto que o Fernando está lá com ela no São Paulo Fashion Week, e ele já está de cadeira de roda. Eu podia ver que ano que isso foi, então já dá para... Mais ou menos o ano, eu queria, se você puder falar um pouco da relação dele com essa deficiência. Assim, quando ele se tornou Olha, eu tenho... Então, com relação à deficiência do Fernando, eu tenho que te confessar, eu não acho que eu sou uma pessoa insensível, de jeito nenhum. Acho que eu sou bastante sacadora, inclusive, sensível. Mas eu acho que eu não percebi realmente, profundamente, as defesas do Fernando com relação ao sofrimento dele por ser deficiente. Eu custei para perceber. Ele também. Ele tinha armado uma defesa. Sabe quando a gente nega uma coisa nossa? Porque a gente sabe que se a gente abrir essa porta, a gente está fudido, porque vai vir coisa. Então, o Fernando sempre falava da deficiência dele, ou com humor. Um dia ele dizia, eu falei que ele estava reclamando, eu falei, para de reclamar, não sei o quê, não sei o quê. Ele falou, Bia, se eu realmente fosse reclamar, seria impossível, porque eu tenho dor o tempo todo. Eu falei, não acredito. Ninguém aguenta ter dor o tempo todo e se comportar como você se comporta. Você deve ter. Ele falou, eu tenho uma dor o tempo todo. A coluna do Fernando, eu lembro que uma vez um estudante de medicina olhou estava tirando umas radiografias e falou para o médico que estava junto, olha as costas desse homem, porque parece que era uma coisa. E o médico disse, está tudo apoiadinho. Essa coisa de mancar o tempo todo tirou tudo do lugar. Então, uma coisa estava apoiada na outra e eu não acredito que ele tinha dor o tempo todo. Ele não era, não é que ele estava fingindo. Eu acho que sim, ele tinha um certo mal-estar, talvez, que fazia parte da vida dele. Isso eu posso entender. Acho que é verdade. Porque ninguém pode viver do jeito que ele vivia, desenhar, ficar lá em cima, aí sentar de novo para almoçar, aí comer, aí pegar um pedaço de peixe, ficar lixando o peixe,
pinta o peixe enquanto nós todos estamos comendo, aí pega uma tabuinha, cola aquele esqueleto de peixe, não sei o quê, pendura na estante. Aí nós saímos da mesa, porque a gente comia na mesa do ateliê, né? Aí não, ou melhor, ele fazia coisas na nossa mesa de comer. Acho que não. Mas, quando ele foi ficando no final da vida dele, ele começou a falar do sofrimento, não físico, dele com relação a ser deficiente. Foi muito duro escutar. E ele falou, nem eu sabia. Porque havia uma coisa curiosa, nunca se podia falar de medo na minha casa. Os meninos diziam, mãe, mas por que eu não posso ter medo? Eu dizia, bom, eu acho que vocês não podem ter medo com seu pai. Porque para ele o medo é uma coisa muito assustadora, porque ele dizia, eu falava de Salazar, falava de Portugal. Não é a realidade de vocês dois. Então tenta não ficar sempre com medo, porque vocês vão ouvir isso dele. Vocês podem ficar tranquilos, vocês podem ter medo sim, não tem problema nenhum. Por cima de eu era psicóloga, imagina se eu não fosse. Então, o Fernando, eu dizia para o Fernando, para com esse papo idiota de que não pode ter medo. Medo é importante a gente ter, inclusive. Saber lidar com ele, aí, enfim, não adiantava nada. Não, era uma palavra que deixava ele possesso. E mais tarde ele falou, você sabe, né, Bia, por que essa coisa é minha com medo? Porque eu tenho muito medo. Não, eu tive muito medo, a minha vida inteira. Tinha uma mãe que gritava toda hora comigo, cuidado que tu te eleges. Eu sempre tive medos, estava lá. Mas eu nunca dei esse nome a isso. Não é que eu dizia, não vou falar de medo porque eu tenho medo. Não, agora esse medo está na minha frente. Ele tinha sonhos, nos últimos 2 anos, eu acho, incríveis, terríveis. Ele não contava todos para mim, mas eu te contei, né, de que o primeiro genro dele, porque Paulinha casou várias vezes, mas o primeiro era um pouco filho do Fernando. Ele é uma pessoa que topa vir aqui e valeria a pena você falar com ele. Porque durante 1 ano e alguma coisa, toda segunda-feira, ele almoçava com o Fernando. E o Fernando contava os sonhos para ele. E ele fez eu mandei para você, tem um depoimento lindo dele. Ele disse que ele é um grande lacaniano, professor, já escreveu livro. E ele disse que ele foi para a psicanálise, conversando com o Fernando, ele descobriu a psicanálise, porque ele dizia que o Fernando era um lacaniano nato, sem jamais nem ter lido. Não, mais tarde ele até leu para confirmar o que o Naldinho dizia. Que todo surrealista é um pouco um psicanalista, né? Por causa do mundo do inconsciente. E eu acho que para o Naldinho ele contou muitas coisas do medo que ele tinha, de como esse medo explica muito essa personalidade. Ele era de um homem muito difícil, né? Essa personalidade dele tão difícil, às vezes irascível, e ficava tão indignado com as pessoas, e aí dizia coisas que ele devia dizer, né, daquele jeito. Se a gente pensar na produção do Fernando, ele começa com aquelas pinturas nas ilhas Berlengas, não é? Depois, ele diz, eu comecei a fotografar como todo artista faz, ele fotografa coisas, né? Não conheço nenhum artista que não fotografa. Ali vai muito para caricaturas, né? As coisas de caricatura. Ele sempre se dizia, eu sou basicamente um gráfico. Eu sou um gráfico. E vocês veem todos os desenhos que ele fez bem jovem, né? Lápis. Ele tinha muito interesse na pintura. Ele fica muito no preto e branco, né? Durante muito tempo. Por quê? Porque ele dizia que ele tinha tamanha facilidade com a cor, que se ele entrasse na cor,
a cor ia começar a ficar mais importante que o desenho dele, para ele mesmo. Então, para ele não entrar nessa armadilha, ele não entrava na cor. Ele ficou muito tempo no preto e branco. Vocês vão ver, tem uma fase, vai. Até não sei que ano. Eu lembro, a primeira exposição dele que tinha cor. Tinha um ou outro. Depois, de repente, ele entrou na cor para valer. Pintura. É o que ele queria, né? Fernando queria ser considerado e valorizado como pintor, né? A fotografia, não sou fotógrafo, eu sou pintor. O pessoal quer minha fotografia. Você sabe que eu acho que acabaram convencendo o Fernando que ele era um grande fotógrafo, porque ele nunca deu muita bola para o que ele tinha feito de fotografia. Ele achava bom. Ele achava que ele era, por exemplo, sabe aqueles desenhos de linhas? Ele fala, ninguém sacou ainda. Isso aqui é muito bom. O pessoal não percebeu. Mas talvez nem nunca percebo, ele dizia. Isso aqui é extraordinário que eu fiz. Eu não acho nada extraordinário aquilo, por exemplo. Mas ele achava. Agora. Ainda bem que ele guardou aquilo. Hã? Ainda bem que ele guardou. Não é? Tá lá. E com a cadeira de rodas, como isso mudou? Assim? Como é que é? Com a cadeira de rodas, você chega na cadeira de rodas, né? Não, então veja, ele ia. Peraí, como é que era a vida do Fernando? Teve uma época que o Fernando. Nós morávamos na Joaquim Eugênio de Lima. Ele saía de lá, ele ia para Brigadeiro Luiz Antônio andando, durante um tempo, pegava o ônibus, ele trabalhava. Nessa época, alguma coisa pública, sempre tinha alguma coisa pública. Ele ia a pé. Depois ele começou a ir mais de carro, tinha uma perua, ele guiava. Bengala aqui, bengala. Durante muito tempo não era nada, hein? Nem nada. Quando ele ia de ônibus, ele não usava nada. E ele tinha o quê? Ele tinha um ateliê na Canuto Duval. Tinha uma baita escada, que ele tinha que descer lá, que ele desenhava. Nós ficamos juntos a partir dos anos 70. Durante 10 anos, nós moramos na Joaquim Eugênio de Lima e ele ia trabalhar na Canuto Duval. Maitiri e Canuto Duval. E, claro, casa, né? Aí, nós mudamos lá para a Rua Consórcio, começamos a construir onde eu moro agora, na Cício de Alencar, com mais 3 amigos. Eram 4 casas que o Bratic bolou para nós. O dinheiro que eu tinha vendido a minha casa, a nossa casa do Eugênio de Lima. Aí, quando a gente estava lá, eu lembro que ele perdeu o emprego. Ele trabalhava na Arte Global. Ele perdeu o emprego, ele ficou em casa, e lá em casa, essa época, ele fez todos aqueles desenhos que ele adora também, que ele diz que é uma síntese de tudo que ele fez de desenho, são aquelas chapas de metal. Eu lembro dele trabalhando no quarto da gente. Depois, não tem uma coisa meio cronológica, ele foi trabalhar na Arte Global com a Raquel Arnaud e com o Carlito Maia. Foi uma fase ótima. Ele fez aqueles desenhos, TV, imagem, tá? Foi trabalhar no Palácio. Antes do Palácio, ele foi para a Idarte. Você tem a cronologia do trabalho dele? É. Você vai se surpreender com a quantidade de coisas. E Essa série das memórias da chapa de metal, você quer falar um pouco sobre ela? Porque é uma série muito interessante. Se você lembra dele. Eu lembro ele completamente. Eu nunca vi o Fernando trabalhar tão concentrado. Porque ele abriu um ateliêzinho no nosso quarto de dormir. Eu lembro, a gente morava na Consórcio, que a nossa casa não estava pronta. E ele disse, eu não posso te dizer isso também, que lá está tudo que ele desenhou. Tudo que ele desenhou está lá.
Eu, às vezes, me surpreendo, eu fico olhando e falei, nossa, é verdade, isso é aquele negócio que ele fez, não sei em que quadro. Tem de tudo. Ele falou, tem tudo aqui, Inês. É muito bom. Ele também. Isso ele achava muito bom. O Pablo adora aquilo lá também. Agora, o Fernando sempre vê uma coisa que as pessoas dizem assim, mas, Fernando, por que você não vende mais? Né? Por que você... Ele falou, eu sou incômodo, eu acho. Eu não acho que todo artista bom vende. Tem gente que gosta de ver um artista em exposição, mas não tem a menor vontade de ter essas coisas, desse artista pendurado em casa. Eu acho que eu sou desses caras. E o que eu posso fazer? Mas sempre tinha alguém que vinha e comprava, né? Um colecionador, etc. Bom, e claro que Fernando não fazia nada também para se promover, né? Aquela língua maldita que ele tinha, etc. Mas tinha, claro. Você sabe que quando eu fui para Portugal, inclusive, recentemente, né? Fui com a Roseli, e eu estava certa, como ele tinha 3 exposições, isso foi o quê? 25, 24? Foi agora, 24, 25. Eu estava certa que eu ia ter alguma galeria que ia ficar interessada em ter as coisas do Fernando. Não consegui nenhuma galeria. A Fernanda Fragateiro ficou muito interessada, não, melhor, como é que chama? A que tinha, quem tem uma galeria é a galerista dela, ficou muito interessada em ter as coisas do Fernando. Mas a gente ficou de falar depois. Eu vim para o Brasil, depois também não é a minha. Eu sempre fui colocada num lugar que eu dizia, Fernando, eu não sou boa para isso. Eu acho chato, detesto vender. E era uma época que eu trabalhava muito, porque Fernando, com essa história de artista, ele ganhava às vezes. Então, quem mantinha muito a casa era eu. Por sorte, eu era uma boa terapeuta e eu tinha bastante cliente. E gostava do que eu estava fazendo. Trabalhei em casa uma época, depois eu tive consultório fora. Mas então, eu não tinha muito tempo para o Fernando, para as coisas dele. Não acho também que ele me pedia muito. Mas, claro, eu acho que, se eu olho para trás, nós deveríamos ter tido alguém, sabe, alguém que pensa em dinheiro? Quem pensa em dinheiro, né? O dinheiro aparece. Né? Não, mas só Então, voltar uma coisa que o Manu falou que eu acho que é importante. Se você sentiu que, quando ele começou a usar a cadeira, o trabalho mudou de alguma maneira? Os formatos, a forma de produzir, porque eu queria entender como ele era em casa, o cotidiano de produção dele mesmo. olha, eu acho que o que mudou, isso que vocês têm, por exemplo, que são aquelas telonas que ele fez pequenininho, eu não sei se é a cadeira, se foi a velhice. E morreu com 92, né, gente? 92 ou mais? 92. Então, eu acho que teve um momento, ele não conseguia mais. Porque eu lembro dele ir para o ateliê, com telas grandes, né, que ele trabalhava, de cadeira de roda. O que ele fez antes? Qual foi a exposição que ele fez antes? Ah, não, gente, ele já estava fazendo coisas pequenas, lembra? Com papéis, etc. Pode ser, claro. Porque na cadeira de roda ele sentava e podia. Mas ele fez, por exemplo, na minha frente, ele fez um trabalho lá para Raton, em Portugal, uns azulejos. Nossa, ele fez isso em 2 dias, ela estava querendo. Mas eram umas tironas, não, tironas assim e assim. Ele ficava em pé. Não, eu acho que ele montou uma coisa que ficava sempre na mesa. Claro, tinha que ser ele sentava, ficava aqui na mesa, ele fazia assim, depois ele virava, uma coisa desse tipo. Eu acho que essa que foi as últimas coisas maiores que ele fez lá para Ratão. Os azulejos, que são tão bonitos, aqueles azulejos, com as manchas. E não é certinho. Só voltando uma questão do envolvimento dele, ele participou das Fernando campanhas. Henrique, super envolvido com o Fernando Henrique, super envolvido com o... Como é que chama? Quércia. Ele trabalhou com o Quércia, porque ele trabalhava no palácio naquela época, não era? Ele trabalhava com o Quércia. Faria Lima deu para ele uma história muito engraçada. Quando ele foi dar aula na FAO,
Quem conta isso é o João, porque o João e eles eram colegas lá. Eu nem estava nessa época, eu nem conhecia Fernando ainda. E, e o Fernando conseguiu um ônibus do Faria Lima. Então, ele enfiava todos os alunos no ônibus e falou: hoje vocês vão ter uma aula de como é que se bota um tijolo em cima do outro. E levava eles para obras. E aí os professores começaram a dizer que ele levava os alunos para criticar as obras deles. O que não podia ser totalmente em verdade, mas é porque ele era um veneno, né? Então, não, essa frase não é que ele era um veneno, ele é, mas ele não perdia uma chance de uma boa crítica. Mas era ser boa crítica. Mas ele foi ensinar os garotos, eles adoravam Fernando, como é que punha tijolo um em cima do outro. E o Chico era aluno dele, né? Eu preciso ver quando é que eu falo com o Chico, né? Bom, vamos falar da... Eu acho que E a... deixa eu só não sei se ela vai começar. Que faleceu com Ulisses era o Severo Gomes. Severo Gomes, Eles eram exatamente. próximos, Eram próximos, era... O Fernando sempre estava envolvido com algum político. Bia, não sei se quer falar um pouco das... Tem perguntas para ela específicas? Não, eu acho que... Tem uma, Bia. A gente tem aqui, a gente pode até te mostrar depois alguns álbuns que ele fez das crianças. Eu queria entender isso, assim, como era a relação dele com a câmera e as crianças. Não, é isso que eu falo. Ele nunca mais tirou fotos que ele considerava artísticas. Ele tirava fotos domésticas, principalmente com os três primeiros filhos, Domingo no Parque. Ele é linda, né? O Calil queria fazer uma exposição. Quando ele fez a exposição do Fernando lá no Olido, ele falou: Fernando, nós vamos fazer uma exposição só das tuas fotos de criança. Nunca deu, mas são lindas. E eu também tenho bastante de Rodrigo, Paula. Ele fez um estudo da minha irmã, que é belíssimo, da minha cunhada. Ele tem fotos família, tem. Mas ele considera isso foto família, então não dava assim um puta valor, mas tem. Eu gosto muito das fotos de criança. Tinha um olhar generoso para as crianças. Muito. Ele fez a Giroflé, Muito. Ele era um paizão, dificílimo, mas ele era ótimo. Ele foi péssimo com adolescente. Quando eles cresceram, com adolescente ele foi muito difícil. Mas quando você ouve Rodrigo, principalmente falando dele, você fica muito comovido. Como ele foi capaz de lidar com um filho tão diferente dele, que não queria saber de uma série de coisas. O Rodrigo não queria ser intelectual, ele não queria ser pintor, etc. Ele queria trabalhar no campo, por exemplo. Fernando, na hora, ele falou: fala onde é que você quer ir que eu te levo. E eu fiquei puta. Falei: como assim, não vai estudar? E ótimo. Eu acho que ele, no final da vida dele, ele se arrependeu de muita coisa. Não sei se isso deve saber, mas, por exemplo, ele pediu perdão para a mulher dele, para a primeira mulher dele, no leito de morte. Telefonou para ela e pediu perdão para ela. Isso, é claro, não deve aparecer, porque fica aparecendo novela da Cis. Mas, pensando-se em Fernando Lemos, foi uma coisa muito... acho que foi importantíssima para ele e talvez para ela também, não sei. Então, mas ele era um homem bem difícil nos relacionamentos, bem difícil. Ainda pensando nessas fotos. Mas ele era um pai delicioso. Ele era engraçado, ele era físico, sabe? Fernando desse que pegava assim, a criança aqui, põe aqui, tchai, a criança dormia, arrotava, o que você possa imaginar. Eu dava de mamar, catava, punha aqui, pá, todos os arrotos eram com ele. E eu fui fazer faculdade depois que as crianças nasceram. O Fernando punha todas, durante 5 anos de faculdade, uns 4 anos e meio, o Fernando punha elas na cama, contando histórias para que eu pudesse estudar. Ele foi ótimo. Nunca senti essa coisa competitiva, homem e mulher. Ao contrário, o Fernando tinha assim, o maior prazer com as coisas que eu aprendia, trazia.
Com relação a ele, ele escutava, ele não concordava, mas depois ele fala, eu via que aquilo que eu falei estava lá, presente. Mas era eu diria assim, era um genial, ele era genial e era um grosso, 2 Gs, genial e um grosso. Também é GG. GG, genial e grosso. As crianças falam dele, é muito gostoso se ouvir o Rodrigo e Paula falarem deles, porque eles têm umas memórias. Agora, a Paula é muito curioso. O Fernando precisou morrer para a Paula começar a desenhar. Ela está desenhando loucamente. Então, eu acho que ele atrapalhou bastante, ajudou e atrapalhou muito. Mas ele era um homem excepcional, eu não tenho dúvida disso. Dessas fotos domésticas, você falou mexe muito em fotos domésticas, depois ele fez as ex-fotos, né? As? Aquelas ex-fotos, as que ficam por cima, as rejeitadas. Ah, tá. As rejeitadas eram fotos das minhas viagens, que ele pegava, aí ele estão tudo sentado, né? Aí ele rabiscava todas as minhas fotos, depois ampliava. Aquelas fotos, em geral, são grandonas, né? Mas ele trabalhou elas pequenininhas. Fotos que você fez. É tudo fotos que eu tinha feito. A maioria eram fotos de viagem. Isso mesmo. Aí eu tive o maior prazer em fazer aquilo. Essa palavra é boa. Ele tinha um prazer em desenhar, pintar, fazer coisas. Aquelas mãos sempre inquietas. Agora, não era um homem fácil. Eu acho que a vida dele não foi fácil. Eu acho que o Fernando tinha tormentos. A gente fala um homem atormentado. O Zé Augusto, filho dele, ele fala uma coisa muito interessante. Não, perdão. Edna, vocês fazem minha vida. Obrigado, Edna. Desculpa, já Vai lá, vai lá, vai lá, vai lá. Não sei se temos mais perguntas. Hoje, obrigado por terminar também. Tem bastante assunto, né? O que eu estava falando? Você vai contar de uma pessoa, José Augusto França. O José Augusto, filho dele, foi uma criança excepcionalmente inteligente. E, num dado momento, ele desenhava, escrevia. Você pode se imaginar, foi feito um estudo sobre como ele adquiriu o inglês. Etc. Todos os filhos do primeiro casamento dele eram excepcionais. Os meus são normais. Inteligentes, etc. Nenhuma é excepcional. E o Zé teve um momento que foi para o Daime. E foi morar conosco, uma época. Ele trazia umas experiências do Daime. Vocês sabem o que é o Daime, né? Ele chegou e disse para mim, disse assim, pai, eu tive uma experiência incrível hoje. Eu vou falar isso, mas eu nem sei se a gente vai escrever isso, mas eu preciso entender um pouco, Fernando. Ele falou, eu tive um sonho, eu tive uma visão, né? Porque é uma visão quando você toma um chá. E era assim, eu vi todas as tuas reencarnações. Em todas elas, você era extremamente violento, como você é. Em todas elas, você teve mortes horríveis, porque você era sempre um guerreiro. Você sempre está em cima de um cavalo, você está em cima de não sei o quê. Tudo físico, você luta, você briga, etc. E aí, a última vida, você está numa cadeira de rodas. Ou seja, você não pode ser aquele guerreiro que você foi. E ele contou isso profundamente emocionado. É um menino excepcionalmente inteligente, hein? Não falava nenhuma besteira. Ele falou, e você veio numa cadeira de rodas para você aprender a ser revolucionário de um outro jeito. Lembro que quando o Zé contou isso para nós, ele contou para mim e para o Fernando.
para mim, sabe quando você se vê, eu não sou do Daime, nada dessas coisas, mas eu achei que a nível de uma interpretação é perfeito. E se houvesse alguma força dessas que fala agora, o Fernando disse uma vez para mim, se eu não fosse manco, deficiente, ele falou, será que eu seria artista? Porque ele tinha uma necessidade física muito, ele queria ser boxista. O sonho da vida dele é ser boxista, acredito, imagina. Então, eu fico imaginando, esse homem, uma vez uma mulher olhou pegou na mão dele, olhou para o dedo dele e falou, meu, isso aqui é um dedo de um assassino. Ele falou, mas você não tenha dúvida que eu sou capaz. Um dedão enorme. Ela falou, nossa, cara, você é forte, você é capaz de matar uma pessoa. Ele falou, não tenha dúvida. Então, eu estou falando mais a nível de força, né? Que ele ficava pensando quem ele ia matar. E Fernando nunca tocou em mim, quer dizer, não tinha nada dessa agressividade física. Eu já vi ele bater num taxista. Mas essa força que tinha no Fernando, eu acho realmente que ela foi canalizada, a deficiência, a cadeira de roda, tudo isso, ele conseguiu mexer e foi para a arte. Mas ele mesmo, eu não sei se eu pintaria. Gente, olha o meio que eu vi. Pai, marceneiro, mãe, faxineira, pobre para danar. Eu não tinha nem o meio, meu meio não me proporcionou nada. Então, acho... Você falou que ele no começo de carreira, não conseguia correr da polícia ou algo assim. Ele guiava o carro. Não, mas aí ele desenhava para fazer as artes do... Bom, claro. Tá, duas coisas, Pode né? contar isso. Não, acho que eu não tenho dados suficientes para isso. Eu acho que... não, e se eu falei isso, não era na época de Portugal. Eu acho que isso era aqui no Brasil, quando ele escrevia no Jornal fazia aquelas caricaturas, não era do Jornal Democrático, o Salazar e tudo, mas aí não é porque ele não podia correr, aí ele já era um artista naquela época. E eu acho que quando ele era jovem, ele ficava no carro, levando as pessoas, ele ficava de motorista, mas eu não sei se ele desenhava naquela época já, isso eu não lembro. Não. Mas assim que ele chegou no Brasil, ele já se envolveu em política, ele sempre esteve envolvido em política. Entrou para o partido, sem se filiar, né? Mas ele ia em tudo que era manifestação. A Maria, ele e a Maria Bonomi, você conseguiu falar com a Maria? Maria Bonomi? Que é isso? Tô louco. Renina. Não, porque ele e a Maria, eu falei, nossa, a Maria estava doente, por isso que eu falei, meu Deus, será que eu não estou sabendo? A Maria? Ela veio, você convidou ela quando você fez aqui no teatro? Ele falou que ela estava muito velhinha. Velhinha? Ano passado eu fui numa festa na casa dela. Ela não está andando, mas eu acho que a Maria... É porque eu fico pensando nas pessoas do envolvimento político com o Fernando. Não, seria fundamental. Sabe aquela foto que... O Volpi morreu, Nicola morreu. O pessoal da Augusto, acho que estão vivas. Uma das moças estão vivas, mas eu não sei se tem. Gente, quem mais envolvimento em política? Os irmãos Despiatari morreu, o que a gente falou? Os irmãos Campos morreram os dois? O Cândido era um grande amor do Fernando. Por exemplo, havia personagens que faziam assim. Antônio Cândido era um... Da FAO e do Chico Buarque. O Chico foi aluno dele, né? Foi? O Chico foi aluno dele. E o Fernando foi expulso. Na época da repressão, expulsaram o Fernando. E os meninos da classe, do Chico, etc., eles fizeram cartazes, que isso eu me lembro, por sorte. Fazemos nossas as palavras de Fernando Lemos, que tinha sido o discurso que ele tinha feito para
do qual ele foi expulso. E aí o seu Zé chegou de Portugal com tonéis de vinho. E fizeram uma grande festa. E aí tem uma história que eu não sei se é verdadeira ou não, e que é aquela música do Chico, seu delegado é bamba, na delegacia, mas nunca fez samba, nunca viu Maria. Então, que essa música foi feita na delegacia, porque todos eles foram presos nessa festa, porque fizeram a maior festança. Mas eu não sei se isso é verdade, porque como o Fernando inventava umas coisas também, essa eu não sei se é verdadeira. A gente pode perguntar para o Chico, ele vai falar. Ele é um amor. Eu tenho umas fotos dele com o Fernando. O Fernando falava desse momento da fala, de alguma maneira você lembra? Com muito amor. Ele adorou dar aula. Os alunos adoravam ele, porque ele era de uma irreverência. E ele era brilhante, né, gente? Ele abria a boca, você ficava assim, né, ouvindo. Ele era engraçado, ele era inteligente e ele era bem informado. Uma boa receita, né? Eu caí que nenhuma. Total. Depois eu descobri que ele tinha um pouquinho de machismo. Depois eu descobri que ele era um pouco português demais para o meu gosto. Mas fiquei com ele durante todos esses anos. Chega, né? São 6 horas para liberar todo mundo, né? Desculpa, verdade. E aí a gente tem umas Só um pouquinho dessa história com o Jorge Mulder, que eu achei bonito você contando. Ah, Você conta de novo pra gente essa história com o Mulder, quando o Mulder ligou pra ele, que achou as fotos. tá, tá bom. Aí teve um momento, ele esqueceu as fotos, tocou a vida, é o que ele queria mesmo era a pintura, fez uma exposição só no Brasil, que o Farcas foi o único que comprou uma foto. E falou, não, chega, ninguém quer saber de mim como fotógrafo, vou continuar pintando. E aí, em 1994, um belo dia ele está chegando no ateliê, toca o telefone, e é um cara chamado Jorge Mulder. Fernando Lemos, que é Jorge Mulder, não sei se ele é presidente, administrador, ele era um bambambam na área da fotografia ou da arte lá em Coimbra. Olha, eu sou fotógrafo, que nem você, achei umas fotos suas, eu quero fazer uma exposição com você. Eu falei, ixi, olha, meu querido, eu não sei onde é que estão meus negativos, porque a última vez que eu os vi, chovia em São Paulo. E eu fui sair do carro e tropecei com a caixa que eu tinha, com todos os negativos. Caiu tudo na água. Eu saí com a dificuldade que eu tenho, não sei se você sabe, eu sou manco. Eu tive que tirar todas as fotos meio agachado, meio em pé. O que eu tirei, que eu consegui salvar, botei tudo numa caixa. E tem um ateliê, sei que é, mas eu tenho a impressão que está tudo um desastre. Acho que o Mulder, no outro telefone, falou, ai, não me fala isso. Todos os negócios, eu não acredito. Bom, e aí o Fernando chegou lá e foi começar a mexer nas fotos, né? E, bom, empacotou tudo e mandou para Portugal. E o Mulder recebeu e mandou para o Debré, né, que ele chamava, Debré ou Debré, que era o grande, como é que a gente fala? Não é fotógrafo, técnico, né? Laboratorista. E que recuperou todas as fotos. E a Fernanda não acreditou quando ele viu as fotos recuperadas. E daí fez uma grande exposição, primeiro em Portugal, na Gulbenkian, que foi linda e comovente. E por que ela foi tão comovente? Porque o Fernando tinha fotografado pessoas muito jovens, né? Porque ele era jovem, e essas pessoas eram meio do mundo artístico dele, né? Então, eram pintores, que viraram grandes pintores. Eram artistas de teatro, que viraram grandes artistas de teatro, e assim por diante. Então, quando ele chegou lá, primeiro tinha pessoas chorando da exposição, todo mundo vendo aquelas fotos, ou porque essas pessoas já tinham morrido, ou porque eram elas mesmas jovens. Sempre tinha uma história. Tinha uma mulher que chegou perto de uma das filhas do Fernando e disse, aí eu fui uma namorada do teu pai, eu era mocinha, não sei o quê. Então, os amigos se encontrando, tinha mais essas pessoas se encontrando depois de anos. Então, essas fotografias juntaram também as pessoas. Eu sei que foi uma exposição comovente, foi linda. E depois, essas fotos todas, essa exposição inteira foi para Paris. E foi exibida lá a Gulbenkian tinha uma casa na Avenida Iéna,
casa maravilhosa, assim, mármores, cristais, dourados, uma escadaria linda. Eu tenho uma foto maravilhosa minha descendo a escada, só que eu não estou de Maria Antonieta, eu estou de calça comprida e blusa. Só faltava eu ter um vestidão para descer lá. Olha, foi maravilhoso. E a partir dali, Fernando foi para a Rússia, Fernando foi para mais vários lugares em Portugal, foi para a França em vários lugares também, fomos para Aix-en-Provence, fomos para Toulouse, fomos, nossa, para um monte de lugares. E ele adorou essa fase, adorou. E foi super paparicado, super paparicado. As fotos continuam sendo, né, um sucesso. Mas fizemos tudo errado, porque o Fernando, por exemplo, ele ia mandando fazer as fotos e vendendo. Ele não botava 1 de 10, 2 de 10. É uma zona. É uma zona. É uma zona. Eu nunca sei como é que eu vendo as fotos do Fernando. Você sabe. Mas, enfim. E estão aí as fotos, aí tem gente que liga, tem gente que quer. Graças a Deus, o Instituto Moreira Salles ficou entusiasmadíssimo com as fotos. Ficou todas com ela. Então, eu não preciso mais cuidar desses negativos, que é um trabalhão de cão. Então, aí, as fotos. E agora, vocês estão interessados em outras coisas que não sejam as fotos, que eu acho ótimo, porque eu acho mesmo que o Fernando é um grande gráfico, sem dúvida nenhuma. Chega!